O som do rugido da onça, de Micheline Verunsky. Parte 2, capítulo 4. Aula de anatomia na universidade. Primeiro, o corpo é lavado com água morna e sabão. O mesmo sabão usado para outros corpos anteriores. Para o mendigo que, bêbado, for atropelado pela carruagem do duque. Para a prostituta ruiva e sifilítica. Diante da mesa, olhos se multiplicam, abertos, atentos. O escriba, um estudante imberbe, anota os detalhes que o cientista percebe e relata em voz alta. O longo desenho de um Y é feito pela mão de Martius e sua lâmina. Começa no pubis e vai até o pescoço. O sexo, um pássaro pendido. Não, é preciso corrigir. Não se trata de um desenho feito a bisturi, é um rasgo. O corpo é aberto como uma fruta, a casca mole fendida exibindo a polpa, o açúcar grosso, vermelho, coagulado. As vísceras são, então, minuciosamente examinadas, os tecidos separados em preservados e deteriorados. No estômago, o que escapou do último vômito. Os pulmões estão cheios de secreção e ela pesa. Os pulmões estão sulpurados, os alvéolos como flores mal cheirosas, esvurmadas, de um amarelo envelhecido. Os olhos estão fechados. Outro corte exato separa a cabeça do resto do corpo. O rosto é bonito e sereno, parece dormir. A tatuagem é escura e quase retangular e vai do centro do rosto até a base do nariz e acima do lábio. Os ângulos superiores são levemente voltados para cima, movimento que expurga a dureza do quadrilátero. A cabeça é pesada, medida, seus dados anotados pelo estudante. Spix aplica o gesso para a máscara mortuária e conduz a criação da réplica de cera. Depois de 12 horas de trabalho, entre a necrópsia e a arte, mergulha-se, finalmente, a cabeça em um vidro de formol. O corpo acéfalo do menino Yuri é enterrado na manhã de 16 de junho, no túmulo cedido pela rainha Caroline. Em um diário de anotações, Martius anota rapidamente. Fevereiro de 1821, morre Yuri. Inê, que não sabe dos acontecimentos passados, entre a retirada do corpo de dentro da casa e a cerimônia em caixão lacrado, sonha que o menino paira sobre a casa com a cabeça em uma das mãos e um relâmpago na outra. Jorg o acompanha. Ambos têm os corpos como que feitos de água. Dali a alguns dias, inadvertidamente, verá, para o seu horror, a cabeça de cera do companheiro no gabinete de Martius. Capítulo 5. Desde que se mudara para São Paulo, Josefa não sentira necessidade de falar de si como desde que visitou a exposição no coração da Avenida Paulista. Até ali, suas estratégias de amortecimento haviam sido eficazes. Caso se angustiasse, corria. Pelas calçadas do bairro, no parque, invadindo não raras vezes o espaço da ciclovia. Os muros grafitados, as árvores frutíferas contrastando com o cinza do céu e do chão, os velhotes passeando com os cães, mas esquecendo de recolher a merda dos bichos. Correr importava mais pelo adormecimento das aflições. Correr para não enlouquecer. Ela costuma dizer em um tom de zombaria quase exagerado para Tomás. Josefa o conhecera numa balada latina, depois de participar de uma manifestação feminista, egrégora, na qual muitas mulheres e jovens voltaram a se reconhecer a partir de movimentos, marchas e ondas no mundo inteiro. Essa primavera feminista a encontrara em meio à construção de sua nova vida. Não que tenha se tornado uma militante no sentido mais exato do termo, mas que,
à parte as contradições do mundo em transformação, lhe trouxeram uma melhor compreensão de si mesma e de sua história pessoal. Tomás puxara a conversa, se confessando deslocado num ambiente empanturrado de salas e reggaeton. Havia fotografado a manifestação e fora parar no clube desavisadamente, acompanhando alguns amigos. Não costumo vir a lugares como esse, ele dissera ao se aproximar. Eu até gosto daqui, mas não sou tão boa dançarina. Ela respondera ao rapaz de cabelo longo e sorriso quase infantil. Com o passar do tempo, não estabeleceram uma relação formalizada afetivamente. Não chegavam a ser namorados e tampouco firmaram qualquer pacto, embora transassem com alguma regularidade. Uma situação que parecia confortável para ambos. De todo modo, Josefa passou a confiar nele. E, como uma massa de água que houvesse sido represada, um dia, desatou a falar da rejeição do pai, da infância silenciada pela mão de ferro da tia que auxiliara a avó na criação da menina magra e guenza. Não tivera coragem, porém, de avançar e de contar sobre o abandono pelo homem que a engravidara ainda muito jovem e que sumira desde o telefonema em que ela anunciara o início do aborto espontâneo. Você ligou para o SAMU? Ele perguntara. No entanto, o socorro e o afeto que ele parecera prometer ao dizer calma, que estou chegando, nunca de fato se concretizaram. Josefa passou pelo parto induzido do pequeno cadáver, as contrações que anunciavam não a luz, mas a morte, totalmente sozinha, assim como os dias e semanas que se sucederam. Josefa não saberia precisar que motivos faziam sua vida aderir à de Tomás. Talvez a discrição que ele mantinha em nunca querer invadir o passado ou o presente dela. Talvez a atenção quase reverente e que era a mesma quando a escutava falar sobre qualquer assunto e quando a língua entre suas pernas se dedicava a fazê-la gozar. Josefa contou também de como se identificara com uma gravura que vira na exposição. Abriu o notebook e digitou rapidamente na janela de busca a sucessão de palavras: Miranha, Speaks, Martius. Logo a imagem da menina índia. O rosto e os olhos levemente agateados surgiu na tela. Ela? Você é mais bonita e não tem piercings, mas podemos resolver isso, você sabe. Ela está triste e não é livre. Um breve silêncio se fez entre os dois. Tomás não sabia, mas aquela criança estaria no centro das próximas conversas, sentada à mesa, enquanto o café era passado, deitada na cama entre os dois, sua imagem como que fulgurando em uma lembrança muito nova que ainda estava sendo criada. Eu sou exatamente igual a ela. Preciso ir embora. Amanhã preciso acordar cedinho, ele desconversou. Mas Josefa não deixou que ele partisse de imediato. A minha bisavó materna foi pega a laço, sabia? Tem um tanto de sangue e caiapó em mim. Mas o fato é que todo mundo tem uma avó pega a laço no Brasil. Eu, você, o porteiro lá embaixo. Eu cresci com a outra avó, a mãe do meu pai, que me criou. Uma colombiana turrona, que falava dessa minha ascendência sempre que alguma coisa ligada à minha índole lhe parecia maior que a sua capacidade de resolução. Era como se me dissesse que havia em mim uma força rebelde, incapaz de ser domesticada. Quando eu a escutava falar assim, parecia que o meu cabelo negro e liso ganharia vida própria, e era como se eu pudesse ver, de fora de mim, os meus olhos injetados de raiva e medo. O curioso é que essa minha avó colombiana, como que crescia, se agigantava ao convocar o meu passado materno, como se estivesse ela mesma prestes a ganhar um novo corpo e novas feições, e que de sua estrutura delicada de ossos estivesse pronta para sair outra mulher, enorme, quase brutal. Então eu achava que uma mulher pega a laço
era algo contagioso. E isso era para mim como um grande perigo, sabe? Uma coisa que arrebentava as regras, que eram muitas. Os bons modos que eu aprendia à força, com algumas lágrimas e certa vergonha ao ser repreendida, pareciam diminuir, até quase desaparecerem diante da simples referência àquela mulher selvagem. E a casa toda se transformava, insubordinada. Quer dizer que você sempre foi feroz, hein? Agora eu entendo tudo. Josefa estava um tanto irritada com o tom de galhofa do rapaz. Na verdade, às vezes se cansava dele. Tão jovial. Deixou então que ele se fosse e ficou sozinha com suas memórias. De dentro delas surgiu a tia, irmã de seu pai, e atormentando com uma série de regras de comportamento, disposta a fazer dela um modelo que impressionasse o irmão quando ele viesse, de tempos em tempos, muito espaçadamente, visitar a família. Josefa sentia a raiva da tia e da aspereza com a qual ela pensava educar a sobrinha. Porém, mais ainda, detestava aquele homem distante, que aparecia desavisadamente, transtornando a rotina das mulheres. A tia, sempre ansiosa por receber dele algum reconhecimento ao lhe mostrar uma bonequinha bem penteada, bem asseada, que sabia utilizar os talheres, e a avó, silenciosamente feliz de que por 1 ou 2 dias, um pouco mais ou um pouco menos, a menina tivesse um pai novamente. O que promovia a pequena da condição de enjeitada à filha de alguém. Aquele homem sério e sombrio, contido como água represada, se utilizava de um brinquedo ou de qualquer outro penduricalho como uma fraca moeda com a qual pudesse comprar, mesmo que provisoriamente, a paternidade de que abrira mão. Josefa não pensava isso naquela época. Só sentia a tensão da presença dele e o alívio que tomava lugar quando alguém anunciava a partida do homem. Depois da partida, a menina ficava com a avó e a tia, a presença inexorável da mulher pega a laço e o desejo de que o pai não voltasse nunca mais. Em Munique, Spix se empenha em ensinar português e alemão para Inê. Considera que, se ela conseguir se comunicar, poderá sair do estado brutal de tristeza e entorpecimento em que se encontra desde o falecimento do menino Yuri. Sente-se oprimido pelo pesar e, como uma mão deveras forte sobre seu ombro, o fracasso que mais aquela morte representa. Tais sentimentos o aniquilam. Capítulo 6. No desenho a lápis do menino Yuri, a beleza do perfil da criança estava intacta, mas Lutz, o desenhista, captara também a expressão de enfado e um aspecto mortiço no olhar que não passara despercebido a Spix. Sim, o menino estava abatido e dava sinais de fadiga, coisa que o cientista acreditava, em primeiro lugar, as tantas mudanças que ocorreram desde que deixaram a Amazônia. Ele e a menina estranhavam a nova dieta, o clima, a falta da pequena liberdade que ainda desfrutavam antes de partir para a Europa. Eram pássaros delicados, os Brasis. A ideia de Martius de apresentá-los em exibições etnográficas pelo continente certamente teria que esperar momento mais propício. À parte a natureza dócil do menino, logo acostumado a ser chamado de Johann, Spix atentava para como a influência nociva de tudo aquilo sobre o seu organismo se alastrava, minando-lhe a resistência. O menino, que era forte, se fragilizava cada vez mais. O homem não podia deixar de comparar o que via com aquilo que vivera no Brasil. Chegara àquele país jovem e forte, e a terra o infeccionara com seu mormaço, mosquitos, instabilidades. Cedera a liderança da expedição a Martius, dada sua debilitação. Pudesse ter sido mais resistente, refrearia a ganância do companheiro, o educaria. Não que tivesse queixas formais dele.
Enfrentara as intempéries com valentia e o protegera inúmeras vezes. Entretanto, não podia deixar de censurar, ainda que intimamente, sua avidez. E ele acostumara-se tanto à liderança que muitas vezes fizera ouvidos moucos às suas recomendações. Não tinha dúvidas de que, se tivesse morrido antes de voltar à pátria, o companheiro trataria de obscurecer sua participação na expedição ao Brasil. Evidentemente, Monique estava destruindo o menino Yuri. Spix constatou ao contemplar o desenho. Pediria a atenção redobrada à viúva Martina para com a alimentação dos pequenos. Reforço no leite, nos ovos, naquilo que os pudesse fortificar. Preocupava-se, pois afeiçoara-se às crianças e temia perdê-las. Ao cair da noite, pregava para elas a palavra de Deus, mesmo que não a compreendessem. A palavra de Deus, pensava ele, era tão doce e assertiva que chegaria às suas almas, ainda que a linguagem humana fosse imperfeita para comunicá-la. Solicitaria ao rei, também, um reforço na provisão de lenha. É preciso cuidar para que sobrevivam essas peças de apresentação viva, anotou no pedido, para que assim se fizesse mais eloquente. Por conseguinte, perder o menino foi um baque que o atingiu surdamente à boca do estômago. A partir daquele momento, uma espécie de goteira invisível, com seus pingos cadenciados, passou a envenená-lo de raiva de si mesmo. Primeiro, por não ter se posto com veemência aos planos de Martius de encomendar e comprar as crianças. Fora covarde e conivente. Depois, por fracassar em protegê-las. Mortificara-se com a perda das 5 vidas em alto mar. Uma laje escura de dor e culpa o sufocava desde a morte do menino. Conduzira a necropsia do corpo e todos os trabalhos pós-mortem, com o rigor que a ciência sempre lhe exigira. Mas sentia a alma despedaçada e acreditava mesmo que ela fora para sempre perdida. No entanto, no momento em que examina as imagens desenhadas por Lutz, ainda não há a morte com o seu peso, e as crianças haviam acabado de comer o mingau espesso que a Fraulein lhes preparara. De perfil, a menina aparenta ser bem mais nova, 8, 9 anos. As bochechas gorduchas no desenho, o vestido largo de lã lhe dão uma aura ainda mais inocente. Sente-se feliz de contemplá-las. As crianças são suas. Capítulo 7. Andar pela cidade como um fantasma. No número 17 da rua Wirtz, há uma caixa de correio que só recebe poesias. É apropriadamente chamada de caixa postal de poesia. É de um vermelho muito vivo e, em letras ornamentais brancas, cuidadosamente desenhadas com um fino contorno preto, sobressaem as palavras Poesie Briefkasten. Ela fica quase na esquina da rua Spix. Pedalando, sem nenhuma pressa, e tomando à direita, sobe-se em direção à rua Martin Luther, chegando em poucos minutos às margens da Isar, rio-mulher, que poderia se chamar Isaura, à beira do qual esta cidade nasceu. Isar já esteve em vias de morrer, como a cidade. Muita gente também já desapareceu em sua fúria, como Jorg, quando nem a cidade propriamente havia. E como as 200 almas que, na expectativa da grande inundação de levar arrastado uma taberna, em 1813, acorreram para a ponte Ludwig-Brücke, que não suportou o peso da mórbida curiosidade. Isar das águas rasas, Isar dura. Nasceu da estoicidade de um bloco de gelo, aprendeu a rugir com as feras da era glacial. Apenas tolera as intervenções que lhe fizeram, o derramamento de esgoto por tanto tempo, a construção do canal, as barragens. A revitalização de suas águas não apagou totalmente suas feridas. Depois que se atravessa a ponte,
Em pouco tempo se chega à Rua Martius, uma rua de menor extensão, comparada à Rua Spix. Em pouco menos de meia hora, e em um trajeto relativamente sossegado, de menos de 10 quilômetros, a pequena expedição de um lado a outro do rio contará basicamente que os homens glorificam-se a si mesmos e aos seus, independentemente dos caminhos tortuosos de sua vida. Os homens, sobretudo os brancos, gostam de fixar-se na suposta permanência dos monumentos de pedra ou minério. Há um busto de Martius no jardim botânico da cidade, e uma placa na rua Barer indica que ali viveu Johann Spix. Em 2009, a artista Mirta Monge pintou 2 figuras de crianças indígenas em uma placa de madeira e a afixou em um mastro de maio no Karl-Heinz-Ulrich-Platz, um parque da cidade. Nela escreveu Avenida Yuri e Miranha. Em 2015, a obra foi retirada. Em 13 de julho de 1943, Alexander Chamorell e seu companheiro de prisão, Kurt Huber, foram decapitados por guilhotina nas dependências da prisão Stadelheim. De 1933 a 1945, 1.045 cabeças foram separadas de seus corpos dentro da Stadelheim. Schmorell, um dos fundadores da Rosa Branca, a resistência alemã aos horrores do nazismo, havia sido delatado por uma ex-namorada que o vira pichando no muro com letras negras a frase "Abaixo Hitler". Quando, em 25 de abril de 1944, os bombardeios aliados transformaram a cidade em um rio de fogo, fumaça, destroços e corpos, as 1.035 cabeças que, acima da destruição, observavam o movimento da cidade sob ataque, se movimentaram em direção aos escombros da universidade. O pote de vidro onde a cabeça do menino Yuri estivera imersa por 123 anos se espatifara. A cabeça dele, uma pedra de pele endurecida e calcinada pela química e pelo fogo, foi afundada no chão como uma semente estéril, sem chance de alimentar qualquer vida mínima que fosse, pedra se tornando, até que instrumentos de outros cientistas um dia a desenterrassem e a levem para outro laboratório, a meçam, cataloguem e a chamem de fóssil. Apenas quando datada e em comparação com os dados antropométricos anotados por Spix e Martius, se lançará a hipótese de que seja a parte dos restos mortais de um menino indígena subtraído ao Brasil pouco depois de os portos serem abertos pelos colonizadores portugueses às nações amigas, no século XIX. Então, um dos cientistas do futuro dirá, espantado, há uma criança aqui.